Paz, irmãos, sejam bem-vindos à nossa aula número 1 da doutrina espírita básica para aqueles que estão adentrando ao conhecimento dessa doutrina esclarecedora. É muito importante que todas as vezes que nós vamos iniciar um trabalho, seja ele qual for, a nossa conexão com a espiritualidade, com Jesus, com Deus, com a energia do universo, através da vibração da prece. E esse processo nós faremos todas as vezes que aqui estivermos falando sobre doutrina espírita de uma forma tranquila, serena, sem criar complicações. Rogamos a Ti, Mestre amado Jesus, que nos ilumine com seu amor, que nos proteja, proporcionando a nós a oportunidade de aprendermos e colocarmos em prática a sua mensagem de esperança e de amor a todos aqueles que já buscam o entendimento da vida que continua. Fiquemos na sua paz, hoje e sempre. Dando início à nossa pequena conversa, a primeira coisa que nós não devemos esquecer é que os espíritos, nós, somos os seres inteligentes da criação. E enquanto nós não estamos encarnados, nos encontramos em um outro mundo, um mundo que chamamos de mundo espiritual. E nos encontramos em um determinado estado, que damos o nome de erraticidade. Nesse estado de erraticidade, isto é, não encarnados, estamos povoando o universo que nos envolve. Todos nós, espíritos que somos filhos de Deus, já que fomos criados por Ele. Todos nós tivemos um começo e hoje, se somos bons ou maus, isto é consequência das escolhas certas ou erradas que fizemos ao longo das nossas existências. Entender que o certo ou errado está em acordo ou desacordo com as leis divinas, com as leis desse Pai que nos criou e nos ama profundamente. Se somos encarnados ou não, somos filhos desse mesmo Pai e estamos submetidos à sua vontade, gostamos ou não, queiramos ou não. Quando é que nós fomos criados? De que forma nós fomos criados? Os amigos espirituais nos dizem que é um mistério que não nos é dado saber. Portanto, tudo aquilo que nos rodeia no universo é composto, guardem isso, por dois elementos gerais. O primeiro elemento é o elemento inteligente, que é o espírito. E o segundo elemento é o elemento material, que são os corpos inertes. Nós, os espíritos, somos individualizações do princípio inteligente, que é Deus. Os corpos são individualizações do princípio material. Precisamos aprender que o nosso Pai, aquele que nos criou, jamais cessou de criar. Os espíritos são criados permanentemente. Muitos acreditam ou pensam que os espíritos são seres imateriais. Esse é um conceito equivocado do qual nós devemos nos livrar. Os espíritos são incorpóreos, mas não são imateriais. Pensem bem, se nós fomos criados, nós devemos ser compostos de alguma coisa. Uma matéria que tem cesseada, que não pode ser percebida por nossos sentidos físicos quando estamos encarnados. A nossa existência, como espíritos, não tem fim. A única existência que determina e que se extingue é a do corpo físico. Todos nós, bons ou maus,
habitamos o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas quando não estamos encarnados. Portanto, temos dois mundos: o mundo dos espíritos, que é o mundo principal. E esse mundo, ele é pré-existente, ele é sobrevivente a tudo. E temos o mundo material, que é o mundo corpóreo, no caso, o nosso planeta Terra, que pode deixar de existir ou não ter jamais existido, sem alterar a essência do mundo espiritual. O mundo espírita e o mundo material são mundos independentes, mas existe uma correlação, que essa correlação é incessante, porque reagimos um sobre o outro. Nós interferimos no mundo espiritual e o mundo espiritual interfere em nós. Outra coisa importante que precisamos saber é que os espíritos estão por toda parte. Esses espaços infinitos são ocupados por eles. Eles existem em todos os lugares. E existem também espíritos que estão ao nosso lado sem cessar o tempo todo, que nos observam, que nos analisam e agem sobre nós com o nosso desconhecimento. É importante entendermos que os espíritos são uma das forças do universo, uma das forças da natureza, e são os instrumentos de que Deus, aquele que nos criou, se serve para que a realização dos seus objetivos providenciais aconteçam. Mas nem todos os espíritos vão a toda parte. Existem regiões, existem locais que são interditados para aqueles irmãos nossos menos avançados, menos depurados. Resumindo, os espíritos são os seres inteligentes do universo. Quando eles não estão encarnados, habitam o mundo espiritual em um estado que chamamos de erraticidade. Todos os espíritos são filhos de Deus e se submetem à sua vontade. O universo é composto por dois elementos. O primeiro elemento é o princípio inteligente, o espírito. O segundo elemento é o princípio material, os corpos inertes. Outra coisa é que Deus cria o tempo todo. Os espíritos criados são permanentes. Os espíritos não são seres imateriais, eles são constituídos de matéria, mas são, sim, espíritos incorpóreos. A nossa existência como espíritos não tem fim. Não adianta querer colocar fim à nossa existência através do suicídio. Nós colocamos fim ao corpo físico, mas despertamos do outro lado completamente vivos e carregando uma grande culpa e uma grande decepção. A única existência que termina, portanto, é a do corpo físico. Quando nós não estamos encarnados, estamos habitando o mundo espiritual ou o mundo das inteligências incorpóreas. Existem dois mundos: o mundo dos espíritos, que é o mundo principal, que é pré-existente e sobrevivente a tudo, e temos o mundo material corpóreo, que pode deixar de existir ou não ter jamais existido, sem alterar a essência do mundo espírita. O mundo espírita e o mundo material são mundos independentes, mas um influencia o outro o tempo todo. Outra coisa é que os espíritos estão por toda parte e ocupam todos os espaços no infinito. Estão o tempo todo ao nosso lado,
nos observam sem cessar, atuam sobre nós sem o nosso conhecimento e são uma das forças da natureza. No mundo espiritual, existem regiões que são proibidas aos espíritos menos avançados. Procurem guardar essas informações, procurem recordar, procurem estudar, porque elas serão base essencial para as próximas aulas que virão. Paz, irmãos, que a luz do Mestre amado Jesus esteja em nossos corações.